Hoje eu vou ter o privilégio, hoje o Heitor vai estar a fazer o fundo musical para mim. Podem sentar-se, irmãos, por favor. Irmãos, se puderem, eu peço-vos um pequeno favor. Se quiserem ficar hoje aqui no meio, eu gosto das pessoas mais reunidas. Então, como professor, eu gosto mais das pessoas juntinhas, umas perto das outras. Então, quem puder e desejar fazê-lo, por favor, fiquem juntas. Acho que é uma coisa muito gratificante, é quando os irmãos estão mesmo em comunhão. E eu devo, em primeiro lugar, antes de iniciar esse momento da palavra, eu devo cumprimentar a todos, a paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Estou muito contente hoje por estar aqui presente e desde já agradeço a Deus porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, mas também agradeço a oportunidade que o pastor Adriano presenteou-me também, porque hoje o tema que eu irei hoje ministrar, quando o pastor Adriano mostrou-me, eu disse assim, e mostrei para os meus pais, mostrei para a minha noiva, mostrei para todos, eu fiquei, isto aqui é fantástico. Então eu estava comentando muito com a Gito durante a semana sobre a pregação e sobre todas as coisas, e Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra. Como os irmãos bem sabem, nós estamos a tratar de uma série de mensagens aqui no domingo à noite com o tema de volta ao primeiro amor. Porque nós sabemos que um dia quando nós aceitamos a Cristo, nós tivemos um contato com Ele. E quando nós o aceitámos, parece que o nosso ânimo era gigante. Nós fazíamos tudo e mais alguma coisa. Víamos à igreja. Se o pastor dissesse, olha, preciso de uma ajuda, essa pessoa estava. Se era preciso orar, orava. Se era preciso ler a Bíblia, ela lia. Mas acontece com muitas pessoas que ao longo do tempo esse amor esfria-se. E Deus, na sua palavra, Ele já adverte a igreja o que deve fazer para voltar ao primeiro amor. Nós já sabemos que, em primeiro lugar, nós temos um grande Pai. E esse Pai aceita o regresso do seu Filho. E nós ministramos pelo menos 3 palavras, que só para relembrarmos, nós falámos de que é tempo de restaurar o relacionamento com o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Deus. E que Deus, Ele está de braços abertos para nos trazer para o seu lado. Nós falámos também sobre o tempo de resgatar a paixão pelas almas. E o terceiro, nós falámos no domingo passado, que é tempo de restaurar o amor pela noiva. Quem é a noiva? É a igreja do Senhor. E hoje, o tema da palavra que queria falar com os irmãos é o seguinte, que agora é tempo de restaurar a paixão pela palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar, meus irmãos, da importância que existe da palavra do Senhor e como ela nos motiva sempre a conhecer mais de Deus. Mas a palavra que eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, por favor, está em 2 Crônicas, no capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 1. Hoje eu quero falar de uma personagem bíblica conhecidíssima. Quem já participou na escola bíblica já o conhece de trás para a frente, ou quem já leu a Bíblia, é uma personagem que normalmente os pregadores gostam muito de falar. E quando o Espírito Santo tocou muito também sobre esta personagem que é o rei Josias. Eu queria ler bem assim com os irmãos. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, ou seja, só um ponto, só para nós percebermos, se é no 8º ano do seu reinado, ele começou a reinar com 8 anos, Josias tem apenas 16 anos de idade nesta altura. E o que é que ele fez com 16 anos? Sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados os altares dos Balaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifícios. Depois disso, queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém.
nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo Naftali, nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, do seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Hilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Então confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma no templo do Senhor, que pagava os trabalhadores que faziam os reparos no templo. E por último o versículo 14, que diz assim: enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Hilquias encontrou o quê? O livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. Vamos só abaixar as nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor, porque agora estamos num momento da palavra. Um momento, Senhor, como todo o restante do culto, também é santo, Pai. Que o Senhor agora, Senhor, possa nos dar atenção, que o Senhor possa dar entendimento, que o Senhor possa abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos corações, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e pôr em prática nesse momento, Pai. Que o Senhor, Pai, possa falar agora, Senhor, com os Teus filhos, através da revelação, Senhor, das Sagradas Escrituras, Pai. E que nesse momento os Teus filhos possam compreender mais de Ti e venham ter mais sede, Senhor, da Tua presença, Senhor. E nos ensine, Pai, não só a ouvir, mas ensina-nos também, Pai, a praticar, Senhor, a Tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, em todos os momentos, Senhor, que eu Te peço e agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Como foi dito anteriormente, nós reparamos aqui que agora nós vamos falar de que é tempo de restaurar essa paixão pela palavra do Senhor. E quem foi Josias, que nós acabámos de ler? Se nós observarmos todo o livro de Crônicas ou o livro de Reis, os autores terão a oportunidade de falar mais e mais de como é que foi o período do reinado em Israel. Seja quando ele era unido ou quando ele se dividiu com o reinado de Israel e o reinado de Judá. Mas quando nós reparamos aqui, nós vamos entender certas coisas que são fundamentais. Que é que o desejo desse jovem de rei Josias era trazer a restauração e a santidade para o reino de Judá. Mas se nós atentarmos, eu não sei se os irmãos já leram o capítulo 33, que vai falar do reinado de 2 reis. Josias não teve muita sorte com os seus antecessores. E o que é que eu quero dizer com isso? Nem com seu pai e nem com seu avô. Porque o seu avô foi nada menos que o rei Manassés, que governou durante 55 anos. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo o que ele fez, o Senhor reprovou. E o pai de Josias também não era melhor. Porque no fim da vida de Manassés, o que é que Deus fez? Levou o povo, conquistou Jerusalém, colocaram um grilhão no nariz dele e ali numa prisão ele se humilhou e pediu perdão a Deus. E Deus, como cumpre com a sua palavra, perdoou e deixou com que ele fosse depois, morresse em Jerusalém e fosse sepultado com seus antepassados. Mas o seu filho, que era Amon, reinou somente 2 anos. Sabe qual é que foi o filho de Amon? Alguém que desobedeceu a palavra do Senhor, foi assassinado. Sabe o que é que Manassés fez, o avô de Josias? Deus dizia assim: eu não quero que vocês coloquem qualquer estátua dentro da minha casa, dentro do meu templo. E o que é que Manassés e Amon fizeram? Construíram imagens idólatras de deuses estrangeiros para colocar ali. A palavra do Senhor vai dizer que Israel, que era suposto ser, neste caso o povo judeu, era para ser o povo santo que deveria guiar os outros povos a conhecer a Deus. Eles eram piores
do que aqueles que não cumpriu a palavra do Senhor. Porquê? Eles não tinham contato com o quê, meus irmãos? Com a palavra. E o fato de eles não terem cumprido com a palavra tudo o que eles faziam, fracassava. E como eles não tinham intimidade, não tinham relação com Deus, isso demonstrava em tudo o que eles faziam. Então, visto que o pai de Josias, que quando morreu tinha apenas 24 anos, o seu filho teve que assumir o poder, com apenas 8 anos. Mas vai dizer uma coisa na palavra do Senhor que eu achei muito interessante, que ele decidiu buscar o Deus de Davi. E ele não se desviou da palavra nem da direita, nem para a esquerda. Mas a partir do momento que ele teve o contato com a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, temos que ver aqui. Então, qual é que é a importância da palavra do Senhor então para a nossa vida? Se os irmãos já bem sabem, o livro mais vendido no mundo de toda a história da humanidade é a Bíblia. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Nós, a quem, por exemplo, eu, o Heitor, ou quem estuda, nós quando ainda estávamos mesmo na escola, quando éramos mais novos, sempre aparecia, tinha-se aquelas campanhas que nos davam o Novo Testamento. E o livro de Salmos e Provérbios, não sei se o Heitor lembra-se, que era um livro pequenininho que sempre distribuía. Que era um azul ou capa branca. Eu ainda conseguia capa branca. Ou seja, eles nos davam. Então, normalmente as pessoas sempre tiveram um contato com a palavra de Deus. Mas uma coisa é ter contato com a palavra de Deus. Uma outra coisa bem diferente é ler e praticar a palavra do Senhor. Então nós vamos reparar que qual é a importância então dessa palavra. A primeira de todas, que eu acho isso muito boa, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, no seu significado original, significa uma coletânea de livros. Originalmente nem se chamava Bíblia. Os autores no século I, II, III e IV, eles chamavam a divina literatura. Só posteriormente é que começou-se a dar o nome de Bíblia. Que quando viu-se que era um conjunto de livros, depois começou-se a chamar assim. Porque normalmente chamava-se a divina literatura. Era o livro mais importante que existia para os doutores da igreja. E ainda hoje é o livro mais magnífico que existe e existirá. Por que ele é o mais magnífico? Porque ela é a própria palavra de Deus. É Deus a falar comigo e contigo. Ela não é só uma carta de amor de Deus para o ser humano. É o próprio Deus a falar conosco. Isso não é magnífico quando nós pensamos dessa forma? O próprio Deus quer falar comigo e contigo constantemente. E por essa razão, Ele te deu uma coletânea de livros para que tu possas ouvir a sua voz. Então nós vamos perceber que o primeiro ponto, até em Salmos 119, 89, diz bem assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela é eterna. Ela não muda. E uma outra coisa, que é o segundo ponto, a Bíblia, ela é perfeita. Ela foi escrita, demorou mais de 1500 anos para ser realizada, tudo ali. Mas a Bíblia, ela é perfeita. Quem lê de Gênesis a Apocalipse, tudo tem uma ligação. Foi escrito por diferentes autores, mas tudo foi muito bem criado. Por quem? Pelo próprio Espírito Santo, que dava orientação aos autores. Então a Bíblia, ela é perfeita e ela não tem qualquer limitação. E Salmos 19, 7 diz bem assim: a lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios os inexperientes. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é perfeita. Podes virar um irmão para o outro e dizer: a palavra do Senhor é perfeita. Ela não tem limitações. A palavra do Senhor, meus irmãos, o que nós lemos não tem erros. Certo dia eu estava a estudar, eu tinha ido para Lisboa, tinha ido para uma biblioteca, e eu encontrei
que eu tinha comprado um livro. E quando eu fui ver a biblioteca que eles tinham, que lá podia-se ler, e eu fiquei todo curioso e fui querer ler, que mostrou um livro de um professor inglês que dá aulas, se não me engano, em Oxford, e ele dá literatura inglesa e americana. E ele dizia que quando lia os grandes autores clássicos ingleses, todos eles, algo o intrigava. O que era? Todos eles tinham uma inspiração. Para eles criarem todas aquelas obras magníficas, eles tiraram todos da mesma fonte. E qual é que era a fonte? A Bíblia. E ele não era crente, não era nada, e ele escreve aquele livro de uma forma científica. E ele então eu decidi ler a palavra de Deus. Vou ler a Bíblia, vou descobrir o que é que ela tem de tão boa. Então ele foi ler Gênesis, Apocalipse, e foi ler de uma forma como um professor universitário, a ver cientificamente se havia algum erro, se havia alguma falha, o que é que a tornava especial. E quando ele leu, foi o melhor livro que ele já leu na vida. Pois até decidiu escrever um livro para provar que a Bíblia é o melhor livro já escrito pela humanidade. E naquele livro ele provava de uma forma literária, cientificamente, de como a Bíblia é a melhor obra já criada pela humanidade. Ou seja, nós estamos diante de uma presença de um livro que não é só enriquecedor espiritualmente, ele é enriquecedor também cientificamente. Ele abrange todas as áreas da nossa vida. Ou seja, e a Bíblia ela dá o quê? Princípios eternos para a vida prática. E ela vai fazer uma outra coisa. Ela supre todas as nossas necessidades. Então, o que é que nós vamos aqui reparar? A Bíblia, ela é extremamente importante. Mas nós vamos ver que no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, houve pelo menos 5 reis que vai dizer de forma bem específica que o seu reinado fez com que Deus se agradasse dos seus atos. E esses 5 homens foram, primeiro, que nós até lemos aqui em 2 Crônicas, o rei Davi. O segundo, que também, um rei que também foi muito bem, foi o rei Asa. O terceiro, o rei Josias. O quarto, o rei Ezequias. E o quinto, o rei Uzias. Quando depois lerem a Bíblia, vai dizer que Deus aprovou ou se agradou dos seus atos. E isso, por que é que eles eram tão especiais assim? O primeiro ponto que eu quero destacar, o que é que Josias fez de tão especial que Deus se agradou dos seus atos? O primeiro lugar, para nós buscarmos e levarmos a paixão pela palavra de Deus, temos que fazer uma coisa: decida buscar a Deus. Todos os outros reis tinham feito o quê, meus irmãos? Eles buscavam os outros deuses. Eles buscavam tudo, menos o Deus de Israel. E quando nós lemos, vimos que no 8º ano, com 16 anos, ele começou a buscar a Deus de Davi. E uma coisa que nós temos que ter ideia, e quando eu li esse ponto, o Espírito Santo tocou muito no meu coração, que era que nós temos que ler a Bíblia. Muitos de nós lemos a Bíblia sem qualquer expectativa de encontro com Deus. E por isso, às vezes, as nossas experiências com Deus acabam por ser frustrantes. Porque às vezes nós não vamos ler a Bíblia só como um método de obrigação. Nós não vamos ler a Bíblia, às vezes, com a vontade de ter um encontro com Deus. É por essa mesma razão que poucos crentes atualmente têm lido a Bíblia. Porque o foco que ela vai ler a palavra do Senhor é completamente errado. Essa palavra do Senhor, com o intuito de ter um encontro com Ele, a vida dessa pessoa seria completamente diferente. E quando ele começou a ler a palavra do Senhor, o que acontecia com a vida de Josias? Ele não se desviava do caminho que Deus o colocava e determinava sobre a sua vida. Então ele seguia poderosamente tudo. Então às vezes há muitos crentes que ainda não tiveram um encontro com Deus, ou ainda não ficam firmes na sua presença, porque elas não têm expectativas de encontrar com Deus. Ela tem expectativa em cumprir um ritual religioso.
mas não de ter um encontro com o próprio Pai, Criador do Universo. Então, quando nós vamos ver agora uma coisa muito interessante, que é, segundo, o tempo está a correr muito rápido, destrua os obstáculos que te impedem de ter intimidade com Deus. O que é que os impedia? O que é que impedia o povo de ter intimidade com Deus? A idolatria. Porque até no mesmo local que era suposto ser santo, eles já tinham colocado deuses estranhos. A tal ponto que nós vamos ver no reinado de Manassés, Manassés havia sacrificado seus próprios filhos a deuses estrangeiros. Ele deu os seus filhos, irmãos, para cultuar outros deuses. E uma coisa, mesmo que a palavra do Senhor vai dizer, que mesmo quando Manassés se arrependeu, o povo não se arrependeu. Então o que é que Josias queria fazer? Eliminar todos os obstáculos que impediam o povo de chegar a Deus. E a medida dele foi leve? Não, foi drástica. Nós vamos esmagar todos esses altares estranhos. Ao tal ponto que a Bíblia vai dizer que era para reduzir a pó. Não pode sobrar nada, nem uma pecinha sequer. Tudo que me impede de ter um encontro com Deus tem de ser arrancado, tem de ser quebrado. E quando nós vamos ver que quando ele fez isso, que uma coisa que era interessante, ele decidiu buscar a palavra do Senhor, buscar a Deus. Mas o povo estava tão distante, construiu tantos altares idólatras que eles nem sabiam onde é que estava a palavra do Senhor. Estava ali escondido. Eles nem sabiam. Isso, o quão afastados eles estavam da presença do Senhor. E isso vai levar o quê? O terceiro, amplia a sua conexão com a igreja de Cristo. Foi o que nós lemos no versículo 14. Que foi quando eles encontraram a palavra do Senhor. E o que acontece no primeiro instante quando Josias tem o contato com a palavra do Senhor? A palavra do Senhor vai dizer que ele encheu-se de temor diante das Sagradas Escrituras. E diz que ele rasgou as suas vestes e disse assim: nós pecamos contra Deus. Tudo o Senhor já falou ao nosso coração e nós não cumprimos. E nós, irmãos, nós vemos na nossa vida, o Espírito Santo não avisa às vezes só uma vez. Ele vai levantando uma pessoa, vai levantando outra. E quando tu lês a palavra, o próprio Espírito Santo já te aconselha, mesmo que ela tenha sido escrita há mais de 2000 anos atrás. A palavra de Deus, ela ainda é eficaz na nossa vida. Ele ainda pode falar connosco. Então, quando nós entendemos que o temor que ele teve foi que permitiu com que Deus lembrasse da aliança que fez desde Abraão, que teria um contato com o seu povo. E como é que ele fez isso? Ele encontrou a palavra do Senhor aonde? Na rua. Josias encontrou a palavra do Senhor ali em Albufeira, no Algarve, nas discotecas. Ele encontrou ali na Marinha de Cascais. Ele encontrou aonde? No templo do Senhor. Ele encontrou na casa de Deus. Hoje foi tão importante que hoje de manhã o pastor Adriano estava a falar que hoje foi mais o fim do ciclo de um trimestre. A nossa igreja é uma das poucas igrejas mesmo em todo o país que tem uma escola bíblica. Veio a honra e o privilégio que nós temos de estarmos a aprender mais e mais do Senhor. Mas onde é que é feito isso? Aqui. E reparem, boa parte das pessoas que fazem escola bíblica e estudam a palavra do Senhor, dificilmente saem da presença dele. Porque quando estuda, quer conhecer mais e mais de Deus. Então ela não sai por qualquer coisa, ela não sai por qualquer conversa, por qualquer história, por qualquer evento que apareça na vida dela. Porque ela já está alicerçada onde? Na palavra do Senhor. E isso ela deixa firme. E o quarto, tem 1 minuto. Tenha temor pela palavra de Deus. O que é que Josias fez? Ele rasgou as suas vestes. Ele era um rei, mas ele reconheceu que a Bíblia tinha mais autoridade do que a sua posição.
Ele reconheceu que Deus era acima dele. Ele, como rei, ele teve temor pela palavra do Senhor. E agora vamos ser bem sinceros entre nós. Infelizmente, nós temos tido pouco temor pela palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que até os demónios temem e tremem diante da presença dele. E às vezes nós nem trememos, nem tememos quando nós pecamos e erramos contra Deus. Ou quando nós estamos diante da presença dele. Às vezes nós deixamos a vida levar. Não, Deus vai me perdoar, Deus é amor. Quando ela diz isso é porque ela nunca leu a palavra e esquece que Deus é santo e Deus é justo. E quando nós vamos ver que ele teve o quê? Que ele teve um momento de reconhecimento que ele, como rei, e o povo haviam pecado contra Deus. Sabe qual é que tem sido o grande problema, meus irmãos? Que até aqui falou, isso é verdade. Que às vezes nós estamos a querer um evangelho muito gourmet. Nós estamos a querer um evangelho muito rico. O que é esse evangelho gourmet? Só fala do que é bênção, só fala do que é bom. Que a tua vida será uma maravilha, que a tua vida será uma prosperidade. Ou vão-te dar uma palestra automotivacional que vais sair daqui cheio de esperança e tudo. Mas a palavra do Senhor, ela também até adverte a fazer o quê? A obedecer a voz do nosso Deus. Ela te ensina a renunciar ao pecado. Ela te ensina a ser uma pessoa honesta. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja. No qual tu pagas os teus impostos, no qual a tua palavra vale, no qual tu és um exemplo onde quer que tu estejas. A palavra do Senhor, por que nós fazemos isso? Porque nós temos temor pela palavra de Deus. Nós reconhecemos que a palavra de Deus tem autoridade para a nossa vida. E eu só começo a aprender mais da palavra de Deus no templo. Que às vezes há muitas pessoas que gostam de procurar a palavra do Senhor com vários pregadores, várias denominações. Aprenda a ouvir a palavra do Senhor dentro da casa que o Senhor te colocou, que é esta igreja. Às vezes quero ouvir muito profeta. A maior profecia já te foi revelada. Está escrita entre Gênesis e Apocalipse. A maior verdade já te foi colocada à frente. Não deixa a tua Bíblia pegar poeira ou pó. Mas aprenda a ter temor, respeito pela palavra do Senhor e pela sua casa. E o que é que nós vamos entender? Que há pessoas que estão a fazer o quê? Eles vão procurar uma Bíblia muito mais leve, muito mais, como aqui diz, soft. Eu quero o quê? Uma coisa muito que o preencha, que o agrade. Porque se não o agradar, assim, já não vou estar aqui, já vou para uma outra igreja. Já vou aqui, não. Eu vou buscar a Deus na minha casa, que é melhor. Decidiu ser desigrejado. Desigrejado não é crente, está bem, pessoal? Quem já perdeu no PC já sabe que quem identifica como cristão verdadeiro é a igreja do Senhor. Ele não pode ser a igreja sozinho. Ele é a igreja contar com os irmãos. Ou seja, o que é que nós vamos aprender? Que, quinto, nós temos que buscar compreender o que Deus quer falar conosco. O que é que nós vemos aqui? Algum dos irmãos já abriu a palavra do Senhor e disse bem assim: Deus, o que o Senhor deseja falar comigo hoje? De abrir a palavra e dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo hoje? Não estou a dizer às vezes como a pessoa às vezes fazia, que era: vou pegar a Bíblia e vou abrir aqui numa passagem qualquer aleatória e aqui Deus vai falar comigo. Não estou a dizer nada disso. Eu estou exatamente a pessoa ter o seu devocional organizado com Deus. Que a pessoa disse assim: não, pessoal, eu estive a ler o Pentateuco, mesmo com as leis, com tudo. Pensa no momento espetacular que eu tive com Deus. Que Deus falou ao meu coração. E sabe o que era o mais engraçado que Deus falava para o povo? É uma palavra que eu achei interessante. Olha, não pensem que essas palavras que vos estou a dar hoje são inúteis. Ou são chatas. Elas são a vossa vida. A palavra de Deus nos dá vida. Se eu não leio a palavra de Deus, meus irmãos, é quando nós vimos depois em Apocalipse, nós estamos mornos. Nós estamos ou frios. Ou como o apóstolo Paulo vai dizer, alguns dentro da igreja já dormem. E outros já morreram. Porque eles não
lei ou não obedecem a palavra do Senhor. O sexto ponto: obedeça com fidelidade a vontade do Senhor. Em 2 Crônicas diz bem assim no versículo B, que é o versículo 21. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, ela nos mostra quão falhos nós somos e como nós precisamos de melhorar dia após dia. Mas quem é que nos ajuda a melhorar dia após dia? O Espírito Santo de Deus. É por isso que quando estás a orar, meu irmão, ora a palavra do Senhor. Deus, como diz aqui na tua palavra, no capítulo tal, no versículo tal, no livro tal, faz isso na minha vida. Essa promessa que o Senhor fez, cumpra como está escrito aqui, 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 aqui. Ora a palavra do Senhor, mas cumpre com fidelidade tudo o que Ele ministrar ao teu coração. Se Deus na palavra diz não faça, não faça. Se na palavra do Senhor diz faça, isso faz. Para o quê? Faça tudo que o apóstolo Paulo vai dizer, para a honra e glória do Senhor. Não para nós, mas para glorificar a Ele. Então a obediência, ela vai te levar o quê? A ganhar uma maior paixão por Deus. O profeta Oséias vai dizer que ele desejava conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. E como é que nós podemos prosseguir em conhecê-lo? Lendo a palavra do Senhor. Mas a pessoa pode dizer, mas Vítor, eu não entendo nada, eu leio, mas não entendo. Ora e pede ajuda com o Espírito Santo de Deus, o maior mestre, o que inspirou as próprias Escrituras. Ele te ensinará todas as coisas. E se não entendes, Deus preparou uma liderança, preparou mestres para te ajudarem. E sétimo, porque já repararam que o meu tempo já acabou. Sétimo, abra o seu coração e seja quebrantado pela palavra do Senhor. Existe uma frase que diz bem assim: não adianta ter um coração aberto, uma Bíblia aberta em sua casa, se o seu coração estiver fechado. Ou seja, nós só seremos tocados quando nós abrirmos o nosso coração e desejarmos sermos moldados por Deus. E oitavo, quando eu compreendi todas essas coisas, eu devo anunciar as verdades da palavra de Deus a todos. Ou seja, eu já não transmito a palavra de Deus de qualquer maneira. Eu transmito o que já está alicerçado na Bíblia. Não a minha opinião pessoal, o que Deus fala para fazer. Porque se formos seguir a nossa opinião pessoal, a coisa não corre bem. Quando nós seguimos os conselhos de Deus, aí sim tudo irá correr bem. Ou seja, o que é que nós vamos entender? E se nós lemos no capítulo 35, quando Josias fez toda a limpeza, ele fez e realizou a festa da Páscoa. E disse que não houve uma festa tão bonita desde os seus antepassados. Que o povo se alegrou. Por que o povo se alegrou? Porque ali haviam obedecido a palavra do Senhor. Meus irmãos, o meu último ponto: leiam a palavra de Deus com amor. Tenham o desejo de conhecer a Deus, de ler a palavra dele. Não houve um avivamento na igreja que não começasse pela procura e o anseio de saber mais sobre Deus e da sua palavra. O que é que permitiu a reforma protestante? A tradução da Bíblia. O que é que permitiu os grandes avivamentos? Quando eles liam a palavra do Senhor, eles disseram: eu quero ter experiências com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, isso nos cria paixão. Quando eu vi um vídeo, e isso é verdade, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando o apóstolo Paulo teve contato com Deus, ele disse que tudo que na sua vida passada ele fez, de tudo de bom que ele tinha, aquilo virou esterco. Virou nada. Aquilo não valia nada.
Porque ele já tinha ganho tudo quando esteve com Cristo. Quando ele estudou, quando ele viu, quando ele experimentou, quando ele apalpou. O apóstolo João vai dizer: olha, nós anunciamos o que nós vimos e nós provamos. Ou seja, irmãos, Deus deseja ter experiências contigo. Mas para isso, tenha uma vida de contato e de intimidade com a palavra do Senhor. Que aí verás que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que quando nós temos essa intimidade com a palavra do nosso Deus, palavra que é viva e eficaz, que toca na nossa alma e no nosso espírito. Vamos ficar de pé. Que neste momento coloques a tua mão no teu coração. Que quando eles estiverem a cantar, que devemos colocar a tua palavra, Senhor, no nosso coração. Que agora possas profetizar e dizer: Deus, eu quero te conhecer mais. Da mesma forma como Moisés quis conhecer Deus, quis ver a face de Deus, agora possas pedir nada material. Que possas pedir: Deus, eu quero te conhecer, eu quero ter experiências contigo. Se tens dificuldade a ler a Bíblia, diz: Deus, quebra os obstáculos que não me permitem ler a tua palavra. Dê-me o desejo de ler, Senhor, de conhecer mais sobre ti. Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, nós como igreja, Senhor, nós, Senhor, pedimos, Senhor, que nós desejamos te conhecer. Que nós desejamos, Senhor, ver-te, Senhor. Que nós vamos ter, Senhor, experiências contigo. Que nós desejamos ter intimidade, Senhor, com a tua presença. Que nós desejamos, Senhor, te obedecer, Senhor. Que nós desejamos temer, Senhor, a tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Pai, que nós, Senhor, sejamos filhos, Senhor, obedientes, Senhor. Filhos, Senhor, que desejam, Senhor, e anseiam, Senhor, ser santos, Senhor, como Tu és santo, Senhor. Pai, que o Senhor venha quebrar, Senhor, as cadeias, Senhor. Tirar, Senhor, os obstáculos, Senhor, que permitem, Senhor, os Teus filhos não falar contigo, de não ler a Tua palavra. Que o Senhor venha colocar desejo, anseio, vontade, paixão, Senhor, uma paixão ardente, Senhor, para ouvir a Tua voz, de ter um encontro contigo. Por isso, Pai, quebra, Senhor, todos os obstáculos, Senhor, que me impedem de chegar a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, no nome de Cristo Jesus, Senhor.